Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 5 já, hein? Nós entramos aí hoje em Lucas, no capítulo 2, do verso 1 até o 24. Gastamos aí 4 estudos para poder terminar Lucas no capítulo 1, 2 de introdução e 2 para poder tratar de Lucas no capítulo 1. É isso aí, a gente vai devagarzinho, espero que você tenha paciência, viu? E não desanime, tá bom? Vamos lá. A gente começa lendo, como sempre, né? Nós vamos ler do verso 1 até o 3, e diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Então a gente vê aí algo que é característico de Lucas, né? Lucas, que foi um pesquisador, que era médico e construiu o seu evangelho com base em pesquisa, como a gente já viu, traz alguns nomes. Lembre-se, né? A gente precisa lembrar sempre lá da regrinha. A gente viu um nome, a gente tem que dar uma pesquisada para poder identificar quem é essa pessoa, que época que veio. Porque se isso foi mencionado, é porque está dizendo que foi naquele momento, está comprovando que foi naquele momento. Então Lucas está mencionando aí César Augusto, Lucas está mencionando Quirino, está dizendo que foi na época que ele era governador da Síria, diz que foi um decreto, né, que envolvia todo o mundo que era governado, que pertencia ali ao Império Romano. Nessa época eles tinham que ir para suas cidades natais, né, para sua cidade natal, para poder se alistar. Tá bom? Então, isso acaba trazendo para nós, de certa forma, um probleminha aí de data, né? Um pseudo-problema, na verdade. Porque, segundo a história, né, Quirino foi governador naquela região no ano 6 depois de Cristo. E a gente sabe que Herodes o Grande estava vivo quando Lucas também menciona isso, Mateus menciona isso, né, quando Jesus nasceu. Então, a gente sabe também que Herodes morreu, o Grande morreu, né, no ano 4 antes de Cristo. Né? Então, Jesus nasceu aí entre o ano 6 e 4 antes de Cristo, como a gente já disse. E agora vem Lucas dizendo que Quirino era governador na época que Jesus foi nascer, e sendo que Quirino foi governador no ano 6 depois de Cristo, então uma diferença de 10 anos? Como assim, né? Como é que isso se aplica? A gente vai entrar em alguns comentários para poder dar essa resposta daqui a pouco. Então, o que a gente observa a princípio é que Lucas começa a montar o cenário do nascimento de Jesus, relatando os fatos históricos que tanto testificam as datas, como a gente viu, como provam a ação de Deus por meio desses fatos. E, gente, é muito importante agora a gente observar nessa narrativa, né? Lucas está montando o presépio do nascimento de Jesus. Então, nessa narrativa de Lucas, nessa história contada por Lucas, é muito importante a gente observar o cumprimento de promessa, a gente observar como Deus está cuidando dos detalhes. Né? Jesus tinha que nascer em Belém, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Né? Isso era uma profecia, Jesus tinha que nascer em Belém. E aí isso acontece justamente quando Maria já está grávida, e aí vem esse decreto do imperador, e para poder fazer esse recenseamento, tem que ir lá nessa região, né? Jesus tinha que nascer em Belém, como assim? Então a gente já vai observando isso daqui a pouco, né? Então, para a gente ficar situado a data, o momento, César Augusto foi o primeiro imperador romano que reinou do ano 27, talvez um pouco antes disso, até o ano 14 depois de Cristo. Então foi nesse momento, até aí problema nenhum, né? Esse alistamento ou recenseamento foi o primeiro estabelecido e serviria para contabilizar os impostos. Então qual que era o objetivo desse recenseamento, dessa determinação do imperador? Serviria para poder contabilizar os impostos. Ele estava botando o caixa ali em dia, né? Ele estava fazendo a sua contabilidade. Todo mundo que pertencesse ao Império Romano deveria participar desse alistamento. Quirino, agora a gente vai entrar no problema e buscar aí uma resposta para esse problema da data, da época, né, de Quirino como governador.
Quirino era governador da Síria. Segundo o novo comentário Vida Nova, Lucas o menciona porque ele era responsável na época por fiscalizar Herodes. Quirino assumiu o governo no ano 6 depois de Cristo. Isso é um fato oficial. Agora, segundo o Moody, o comentário Moody, Quirino foi eleito governador da Síria em 6 depois de Cristo e realizou um recenseamento na Judéia naquela ocasião, comprovando que foi depois de Cristo, ano 6 depois de Cristo. Mas, há boas evidências de que ele foi governador 2 vezes. Ah, então não foi a primeira vez? Não é à toa que por isso, que Lucas vai lá e vai deixar claro o primeiro recenseamento, porque provavelmente esse foi o segundo. O seu primeiro governo provavelmente foi do ano 4 a.C. até o ano 1 depois de Cristo. O recenseamento anterior devia estar terminando quando ele assumiu o governo pela primeira vez. Tá? Então essa aí é uma possível resposta, já que Moody coloca. Agora a gente vê o comentário de Bacon. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, ou uma outra forma de chamar Quirino, que é a forma grega, governador da Síria. No que diz respeito às divisões do Império Romano, a Judéia fazia parte da Síria, tá? Dentro dessa divisão romana, e era subordinado ao seu governador. Cirênio, o Quirino, foi governador da Síria 2 vezes, ou seja, Bacon está agora concordando com o Moody nesse comentário. Na época desse registro, o que Lucas faz referência, e novamente entre 6 e 9 depois de Cristo. Isso responde à alegação de alguns críticos de que ele não era governador na época do nascimento de Jesus porque ocupou o posto em uma época posterior. A expressão primeiro que Lucas deixa claro, vamos voltar lá para dar uma olhadinha. Este foi o primeiro recenseamento, tá bom? Então isso aí é importante a gente observar, tá? Parece ser a maneira com que Lucas encontra para poder diferenciar esse alistamento do mais conhecido depois, no ano 6 depois de Cristo. Se você tiver uma Bíblia de Genebra e quiser dar uma olhadinha no que ela diz também nisso aí, ela coloca uma data onde Quirino governou um pouco anterior até da que Bacon e Moody colocam, tá bom? Então essa seria aí a nossa resposta a essa pseudo-contradição que a Bíblia está dizendo aí nesse sentido, tá bom? Agora, o que o local tem a nos dizer? Lucas usa o acontecimento histórico para afirmar a descendência de José, da cidade e da família de Davi. Então, eles têm que sair de lá, de Nazaré, da Galiléia, para poder ir até Belém. Por quê? Porque José ele era de Belém e Davi também era de Belém. E José era descendente então de Davi. E também mostra com isso o cumprimento da promessa de Deus. Tá? A gente vê primeiro aí Miqueias 5:2, que é esse versículo que está embaixo, que diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, a gente vê que já em Miqueias tinha uma profecia dizendo que esse Messias, esse governante de Israel, viria de Belém, Então, isso já depois de Davi. Davi também lá em 1 Samuel 16, de 1 a 4, vai afirmar essa região onde Davi foi encontrado, a região que Davi pertencia. Então, é muito interessante a gente observar isso. Por quê? Porque Davi ele foi uma pré-figura do Messias. Jesus vem da raiz de Davi. Jesus vem da descendência de Davi. E Davi foi estabelecido, dentre os irmãos, foi aquele que, por último, foi cogitado. Tá? Davi aparentemente não tinha as características de um rei. Sendo que como que surgiu o reinado dentro do povo de Israel? O povo viu que as nações em volta tinham reis e pediram um reinado para Deus, pediram um rei para Deus.
Assim como as outras nações tinham, assim como os outros povos tinham. Qual é a pergunta de Deus? Ué, por acaso eu não sou suficiente para vocês, não? Não, mas nós queremos. E quem é o primeiro rei? O primeiro rei é Saul, né? Saul aparece, homem forte, homem grande e tal. Foi Deus também quem colocou Saul a pedido do povo. Mas depois, quando Saul declina, quando Saul já cai, Deus levanta alguém que ele já tinha predeterminado para ocupar esse lugar. Alguém que aparentemente foi desprezado, mas que por Deus foi conhecido homem segundo o coração de Deus. Foi Davi, menino de estatura baixa, mas que lutava com o leão e com o urso para poder defender as ovelhas, que tocava músicas que acalmavam Saul, né? que dançava de alegria na presença de Deus. Então esse homem foi uma pré-figura do Messias. Ele apontou a sua pessoa, o seu reinado, apontaram, mesmo que falhamente, né, para o Messias, para aquele que viria. Então isso aí a gente aprende, né, o que o local tem a nos dizer, o que essa região tem a nos dizer. Olha só, o plano de Deus está se cumprindo, a profecia está se cumprindo, tá bom? Que nós vimos em Miqueias. A gente vê agora dos versos 4 ao 7. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Então nós vemos aí como Lucas está colocando dessa forma, né? Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Detalhes, né? Então, saiu de Nazaré, foi para Belém, viajou mais de 100 quilômetros com essa mulher grávida. Foram os dois para lá em obediência ao decreto do imperador para poder fazer esse alistamento, esse recenseamento. Olha que interessante, né? Como que Deus vai trabalhando as coisas. A profecia dizia que ele tinha que nascer lá. E aí o que levaria José e Maria para Belém? Nessa viagem de mais de 100 quilômetros. O que levaria? O decreto do imperador. Olha como Deus está agindo na história. É importante a gente fazer essas observações. Outras observações interessantes, o fato de que, olha, não tinha lugar na cidade, né? Estava tudo fechado, estava tudo cheio, na verdade. Fechado não, estava tudo cheio. Por que estava cheio? Por causa do recenseamento. Então não há um acaso nisso. Não há um por acaso nisso. Há um plano, parece que há um propósito, há uma ação, um mover divino, uma mão divina por trás dessas intempéries, né? Dessas coisas que estão acontecendo aí. Poxa, mas por que tanto disso, né? Então parece não, né? A gente consegue observar que Deus está agindo. E um outro detalhe é o fato de estar enrolado nos panos, né? Para a gente ter um olhar melhor a respeito dessa situação, eu peguei um trechinho do comentário da Bíblia de Genebra, que diz assim: o nascimento de Jesus é descrito de modo simples. Essa simplicidade vai permear todo esse ambiente, fique de olho nisso. A própria Maria o vestiu, o que sugere que ela não teve o auxílio de uma parteira. Os panos que usou para enfaixá-lo eram longas tiras de tecido geralmente utilizadas para esse fim mesmo. O fato de ter colocado o bebê numa manjedoura pode indicar que o nascimento ocorreu num estábulo. Uma tradição antiga diz que Jesus nasceu numa caverna, que também poderia ser usada como estábulo. A manjedoura geralmente ficava em lugares abertos, então é possível que Jesus tenha nascido ao ar livre. Outra sugestão é que o lugar pertencia a uma família pobre, onde os animais se abrigavam debaixo do mesmo teto que a família. Então observe como o próprio Deus conduziu a situação para que Jesus nascesse nesse ambiente que revelasse essa simplicidade. Lucas vai montando um presépio, Lucas vai montando um cenário, Lucas vai construindo essa história do nascimento do Messias
onde parece que a simplicidade vai saltando aos nossos olhos, vai ficando mais perceptível, né? A gente vai continuar vendo isso. A gente vê isso agora ainda mais, né, com os primeiros adoradores, lá do verso 8 até o 20, que diz assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Quem de nós não ficaria? Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Olha que interessante, o grupo dos pastores era um grupo tradicional. O povo hebreu, o povo que vem se formando desde Abraão que já era pastor de ovelhas, o pastoreio de ovelhas estava praticamente pertence, está ligado a esse povo, a essa tribo, a esse grupo desde os seus primórdios. Tá? É uma das principais atividades que eles faziam, mas era um grupo operário, um grupo simples, que estava lá próximo, o texto diz que eles estavam próximos ali da região, e eles estavam cuidando dos seus rebanhos à noite. Tá? Isso também tem algo a nos dizer que nós vamos ver daqui a pouquinho. É algo a ser observado. Estavam cuidando desse rebanho no relento, de noite. De repente aparece lá o anjo e vai dar a notícia. O povo, quando vê, fica assustado. Quem que não ficaria assustado desse jeito? E mais uma vez a gente vê o que o anjo diz aqui. Foi o mesmo que disse para Ezequiel, o mesmo que para Zacarias, desculpa, e o mesmo que disse também para Maria, Não fica com medo, não. Tá? E aí aparecem outros anjos também, está dizendo: olha, só viemos trazer uma boa notícia para vocês, e não só para vocês, mas para todo o povo. Está mostrando a amplitude, a universalidade do ministério de Jesus, até onde alcança a salvação de Jesus, a todo o povo. Essa é a alegria para todo o povo. E aí diz que nasceu na cidade de Davi, lá em Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E dá mais uma característica, fala assim: vocês vão lá e vocês irão encontrá-lo, porque o que vai marcar, o que vai identificar que é ele, é que ele vai estar envolvido em trapos, em panos, e vai estar deitado em uma manjedoura. E os anjos iam cantando lá, louvando, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens aos quais ele concede o seu favor. Do verso 15 até o 20 diz assim: Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura, como tinha sido dito. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Só uma observação, você pode ver que eu coloquei em itálico, se você estiver me acompanhando aí na leitura. Isso é constante na vida de Maria, algo que Lucas relata constantemente em vários episódios sobrenaturais ou diferentes que acontecem a respeito do ministério do menino, do Messias, de Jesus. Maria medita nisso, ela ainda não está entendendo, mas ela está guardando essas palavras, essas coisas,
e refletindo elas no coração, né? Os pastores voltaram depois dessa experiência, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Uma pergunta que fica, né? Será que Jesus nasceu mesmo em dezembro? Não é esse o objetivo do texto, tá? Eu simplesmente estou trazendo uma pergunta que é comum para o texto, porque o texto tem algo a nos dizer nesse sentido. Então a gente não sabe. Jesus nasceu em dezembro? Não. Qual a resposta? Não sabemos. Eu não sei. Existem alguns aí que afirmam, né, que pegam um comentário, talvez até um comentário isolado, né, que vai falar sobre as épocas que esses pastores estavam com seus rebanhos, que costumavam passar as noites cuidando dos seus rebanhos, e vai dizer que dezembro não era de jeito nenhum, porque dezembro era inverno em Jerusalém, e é fato, e um inverno que era bem frio, então não seria normal, né? Mas aí nós vamos ver que existe uma possibilidade, não é uma afirmativa, é uma possibilidade. Então nós não sabemos. Esses pastores estavam responsáveis pelo rebanho, se esses pastores estavam responsáveis pelo rebanho do templo, ou se pastoreavam outras ovelhas. Tampouco o texto deixa claro o lugar exato em que estavam. Pastoreava o rebanho do templo. É uma possibilidade, né, de um trecho retirado da Mishnah, tem essa ideia de que no templo tinham essas ovelhas, esse rebanho, e os pastores cuidavam desse rebanho que seria destinado ali ao sacrifício, né? Então, mesmo nessa época fria, como já seriam destinados ao sacrifício, ficariam expostas a esse tempo frio. Então essa seria a única possibilidade de Jesus ter nascido em dezembro, tá? Segundo comentaristas, estudiosos a respeito, né? Nós estamos comentando o comentário dos outros aqui para poder nos ajudar na nossa compreensão bíblica, tá? É importante a gente manter essa humildade, viu, gente? Porque todas essas afirmativas vêm de estudo e vêm de afirmativa de outros. É por isso que às vezes a gente não vai lá assim e diz, era isso mesmo. Nós não podemos ter essa prepotência, é muito importante a gente manter, guardar esse cuidado. O texto comunica apenas que eles estavam na região, pastoreando de noite na região, né? Os comentaristas divergem quanto a isso, que implica também na exatidão da época e data do nascimento de Jesus. Dezembro é inverno em Jerusalém. O único rebanho que ficava exposto ao templo é o que seria sacrificado no templo, como eu disse. Agora, se o texto não traz isso com exatidão, é porque, então, certamente não é de tão grande importância como possa nos parecer. Mas nós celebramos o nascimento de Jesus em dezembro, e se não for? Que diferença isso faz? Essa é a minha pergunta para você. Que diferença isso faz? A tradição colocou em dezembro, nós celebramos em dezembro, 25 de dezembro. É a data que nós celebramos pela tradição. Agora, o que importa para nós é que ele nasceu. A data não implica em nada na nossa salvação. O seu nascimento, sim, né? Então é nisso que a gente fica apegado. Agora, parece que todo esse trecho, todo esse ambiente, esse presépio que Lucas desenha do nascimento de Jesus, aponta para essa palavrinha que está em destaque, simplicidade. Entre os judeus, a ocupação de pastor era uma das mais humildes, como eu disse, e ele o revela a eles já como Cristo Salvador. Então o anjo está lá revelando a ele, né, como Cristo Salvador. E deixa claro que seu nascimento seria de grande alegria para todo o povo. Os anjos lhes dão como sinal o fato do menino estar envolto em panos. Acredito que não era pelo fato de se criar confusão entre uma criança e outra que estivesse na situação parecida, né? É muito improvável isso. Mas seria para comunicar aos pastores a simplicidade do Messias. Então, observa, quem é a classe escolhida? É uma classe operária que representa muito bem o povo hebreu, tá? Desde os seus primórdios, mas é uma classe operária. E era uma classe, não era por se tratar de pastores, né? Não era uma classe de grande destaque, digamos assim. Talvez até que não de tão pouco recurso, mas não de grande destaque. Era uma classe simples.
Se revela em primeiro lugar a essa classe. E depois, olha só, o Messias vai estar na manjedoura, num lugar humilde, e ele vai estar enrolado de pano. Tá? Não tem nenhuma roupa de rei nele. Ele vai estar enrolado em pano. Talvez vocês estivessem esperando porque é o Messias, porque é Senhor, porque é Salvador, estivesse num lugar fantástico, mirabolante, no melhor das estadias, né? Mas não tinha lugar para ele nessas estadias. Né? O lugar para ele foi o da manjedoura, foi do coxo, foi o da simplicidade, foi lá pertinho dos bichos, foi lá no meio dos pobres, foi lá no meio daqueles que também não tinham muito lugar na sociedade. Tá? É interessante, gente, eu não estou trazendo aqui nenhuma ideologia de esquerda, não. Tá? Mas o fato é que Lucas, principalmente Lucas, vai deixando isso muito claro, a questão de uma preferência pelos pobres. Tá? Não há essa discriminação no reino, não há essa discriminação no reino de Deus. Tanto o rico quanto o pobre carecem de salvação, carecem de arrependimento igualmente, mas parece haver principalmente nos relatos de Lucas, uma preferência do lugar que Jesus é criado, é fora. Pode observar que Lucas relata praticamente todo, se você já leu o evangelho todo o evangelho, quase todo o evangelho, o ministério de Jesus é relatado na periferia e não em Jerusalém. Em Jerusalém ele só vai para o final, basicamente, quando ele vai morrer. É claro que ele ia lá várias vezes, principalmente nas festas, tá? Mas Lucas registra poucas passagens de Jesus por lá e vai registrar, dar um enfoque principalmente aí na última semana, né, quando Jesus vai caminhar já para a sua morte, onde ele passa mais tempo lá. Também Lucas é aquele que dá voz para as mulheres, também era um grupo desprezado da época. Tá? Bom, características aí do ministério messiânico. Né? Então, o Lucas relata a característica do ministério do Messias comunicada pelos anjos. Então, de onde vem essa característica do ministério do Messias? Naquilo que foi relatado pelos anjos. Aí a gente já consegue abstrair, a gente já consegue tirar, né, pegar algum aprendizado, algo para nós. O ministério de Jesus objetiva a glória de Deus, o agradar a Deus, tá? O louvá-lo nessas maiores alturas e a paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. A gente pode ver que até no momento humano de Jesus mais intenso, que foi no Getsemane, por 3 vezes ele diz que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. Né? Quando Jesus vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, também aponta para isso, que seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Tá? Então, ele louva ao Pai porque guardou aquilo dos poderosos e revelou essa mensagem para aqueles que são simples. A gente vê como então Jesus, na figura humana, está dando glória a Deus na sua vida nas maiores alturas e como ele é aquele que vem trazer a paz de Deus para os homens. Ele é aquele por meio de quem a paz de Deus estabelece paz com os homens. Os homens viveriam em ambientes de guerra, né? Ainda assim, Jesus diz, olha, vocês pensam que eu vim trazer a paz? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Tá? Então vai haver uma separação até mesmo familiar por causa do Messias. Mas o Messias foi o único e é o único capaz de estabelecer a paz entre Deus e os homens. Então, por isso, dar glória a Deus nas maiores alturas e a paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Tá? Jesus, ele é, como diz Isaías, o príncipe da paz. Ele é o único capaz de estabelecer essa paz entre Deus e os homens. Ele destrói muros de inimizade, não só entre Deus e o homem, mas entre os homens e os próprios homens também. Tá? Jesus, ele, em 2 Coríntios, vai dizer isso, que essa mensagem do Evangelho ela é capaz dessa reconciliação. Ele vem de região humilde, de novo mostrando essa simplicidade, se cria e desenvolve seu ministério entre os humildes, como eu já comentei aqui um pouquinho, entre os excluídos e humilhados, que é o coxo, né, aquele leproso,
Jesus está lá, está devolvendo a dignidade para eles, está devolvendo inclusive o direito de frequentar o templo, porque muitos deles não poderiam. O leproso tinha que manter uma distância, tinha que ficar longe, mas que a partir do momento que Jesus ia lá, se encontrava com o leproso, curava ele da lepra, esse homem poderia voltar, se apresentar ao sacerdote. Depois de constatada a sua cura, esse homem poderia voltar a frequentar o templo, poderia cultuar a Deus de novo. Olha que interessante. Né? Então Jesus, ele está no meio deles, ele dá a eles esperança de exaltação no reino de Deus. Bem-aventurados são os pobres, né? São os humildes, são os que choram. Ele é Deus que se fez menino, que se fez ser humano e habitou entre nós. Os primeiros adoradores ainda, a gente vê o detalhezinho lá da Maria guarda as palavras meditando-as no coração. Maria sabia mais sobre seu filho naquela ocasião do que qualquer outra pessoa. Maria tinha ouvido falar a respeito, do que aconteceria, do que seria. Então ela já sabia algumas coisas a respeito dele. Ela esteve lá com Isabel, ela teve essa experiência, ela teve experiência com Gabriel, né, com o anjo Gabriel. Então Maria já sabia, nesse tempo que ela foi gerando esse menino na barriga, tudo que eles passaram, ela sabia quem era aquele que ela estava gerando. Mesmo assim, havia muita coisa que ela não sabia. Muito mais que ela não conseguia entender, mesmo que soubesse. Assim como foi, né, o que esses pastores comunicaram lá que tinham escutado dos anjos, né? Que foi o momento em que ela começou a meditar essas palavras no coração, guardar e meditar no coração. Mas as coisas que ela não entendia, não compreendia, né, a sua fé, não comprometiam a sua fé. Ela simplesmente as guardava como recordações preciosas para refletir em oração durante os misteriosos e desafiadores anos que estavam por vir. Certamente tudo isso ajudou Maria a enfrentar os momentos, por exemplo, como o da cruz. Certamente não foi fácil, né? Do verso 1 até o 24, nós vemos agora o que? Cumprimento da lei. Jesus foi aquele que cumpriu a lei. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus. Quando que o nome era dado? O nome era dado no 8º dia, segundo, né, a lei, segundo a tradição. Com João foi da mesma forma, certo? O qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que a lei do Senhor diz. Né? São 2 rolinhas e 2 pombinhos. Então aqui já está dizendo, Lucas já está dizendo o que aconteceu, está narrando. Agora, qual é o nosso objetivo ao lidar com esse trecho, com essa perícope, com esse pedaço de texto? É ver como Jesus ele está cumprindo a lei. Ué, mas, por exemplo, Jesus foi batizado, não quando criança, né? Depois. Mas por que Jesus foi batizado? Jesus tinha pecado? Por que Jesus precisou passar por esse processo? Por acaso ele tinha pecado? Por que ele se sujeitou a essas coisas? Ele não se sujeitou a essas coisas por questão pecaminosa, ele se sujeitou a isso porque ele era a expressão plena do cumprimento da lei, ele veio cumprir a lei. Então, ele cumpriu a lei nos seus mínimos detalhes. Tá? Nem tio, nem nada, nem a menor letra, nem a menor pontuaçãozinha da lei passou sem que fosse cumprido, né? Então a gente vê aí a circuncisão do menino e a purificação da mãe eram requisitos da lei mosaica. Onde a gente vê isso? Lá em Gênesis 17:12, que diz assim: da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade
entre vocês terá que ser circuncidado. Todo menino. Jesus cumpriu com isso. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiro que não forem descendentes de vocês. Certo? Jesus então estava cumprindo a lei. Diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar, voltando aqui nesse detalhe, completando-se o tempo da purificação dele de acordo com a lei de Moisés. Já cumprindo o tempo da purificação deles? Como assim? Então nós já vimos a questão do 8º dia da circuncisão, que já era a lei que Jesus cumpriu. Agora nós vamos ver a questão da purificação, né? Quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia o menino terá que ser circuncidado. Então passaram 7, no 8º foi circuncidado. Então a mulher guardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento, ou seja, 7 com 33 são 40 dias. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Então está vendo como Jesus está cumprindo rigorosamente a lei? Lucas, apesar de não ser judeu, né, está mostrando nesses detalhes como foi que Jesus cumpriu com tudo isso, né? Levítico 12, do 2 ao 4. Tá? E aí agora Levítico 12, do 6 ao 8, nos mostra um outro detalhe que vai nos revelar, nos colocar com mais clareza, a questão financeira, vamos colocar assim, ou ressaltar de novo a simplicidade do Messias. Ele vem de família humilde no sentido de pouco recurso, né? De família que não tinha muito recurso. Versos 6 a 8 de Levítico 12. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, os 40 dias, ela trará ao sacerdote, agora ela já poderia ir ao templo, né? A entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta do pecado. Não foi isso que eles levaram? Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura por fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Tanto faz, essa é a regra. Aí vem a exceção, né? Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Olha só que interessante, né? No finalzinho aí que a gente leu, olha, de acordo com a lei, diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então, isso já nos mostra também a classe, né, se a gente quiser colocar nesses termos, né, a situação financeira da qual José e Maria eram. Tá bom? Então, Jesus, de fato, vem dessa simplicidade, na amplitude do termo. Em síntese, o que vimos hoje, nós vimos detalhes sobre a data aproximada do nascimento de Jesus, ressaltando a importância de observar os dados históricos. Tá? Eu bati bastante nessa tecla, espero que você tenha observado. Vimos detalhes sobre os pastores como os primeiros adoradores e a escolha simples, acabamos de falar, né, para o nascimento de Jesus. Nós vimos também a relação de Jesus e seus pais para com a lei de Moisés, cumprindo toda a lei. Na prática, ou seja, o que nós aprendemos com isso? Mais uma vez, nós fomos lembrados de como a promessa, né, as promessas de Deus se cumprem em detalhes, com base em Miqueias 5:2 ao afirmar a vinda do Messias de Belém. Como Deus trabalhou para que isso pudesse acontecer de lá, né? A promessa que foi feita, chegou no seu tempo de cumprimento, se cumpriu. Nada impediu. Pelo contrário, né? Tudo colaborou para que se cumprisse. Nós aprendemos como Maria reagia aos fatos extraordinários que lhe aconteciam, guardando todas as palavras e meditando-as no coração, no verso 19. Nós precisamos aprender a lidar com isso e com essas coisas que nos acontecem.
seja um dos fatos mais extraordinários que podem acontecer raramente. Não vi um anjo, não sei o que. Tudo isso tem que ser guardado no coração, tem que ser provado. Tudo isso tem que ser meditado no coração. Sabe? Se alguém te traz uma profecia, alguma coisa, não precisa virar para a pessoa e falar: não acredito nisso não. Amém, guarda, medita nisso, tá? Não precisa dar crédito demais, mas guarda, medita nisso. Pode ser que seja voz de Deus para você. Então esteja aberto para isso. Das coisas ruins, difíceis, que você chama de ruim, difíceis que acontecem, guarda tudo isso no coração e procura discernir a vontade, o propósito de Deus. Era isso que Maria fazia e nós podemos aprender isso com ela. Aprendemos como Deus domina a história, conduzindo os fatos. Nossa, isso para mim nesse trecho é fantástico. Não houve acaso ou coincidência com o fato de Jesus nascer em Belém e muito menos em uma manjedoura. Toda aquela situação, não, imagina a cena, tô chegando lá, gente, tá tudo lotado, não tem espaço. Nossa, o menino vai nascer, como é que faz? Ninguém tem misericórdia. Ninguém vai abrir um pedacinho, não vai ter jeito de ficar, o menino vai nascer, não tem lugar. Vamos ali, ó, pra junto dos bichos. Olha só que coisa doida onde Deus está ali colocando a mão. Então nós terminamos isso aí. Eu espero que você tenha conseguido absorver o máximo possível desse trecho, que tenha agora, toda vez que você for ler, que você consiga ter um olhar mais claro, tenha aprendido bem do texto, né? Que não só tenha aprendido dessa forma do texto, mas como nós tentamos agora de forma prática, tirar do texto, conseguir aplicar coisas aprendidas no texto na sua própria vida. Que Deus abençoe, viu? Fique conosco no próximo estudo. Não deixe de curtir, de compartilhar com as hashtags Cave Mais Fundo, Vem Pro Dom, a Igreja que Serve, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se aí no canal da nossa igreja, tá? Participa dos nossos cultos que tem acontecido online por enquanto. Daqui a pouco a gente está voltando com os presenciais. Curte, tá bom? E permanece com a gente, não desiste não, viu?